Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metabolizando, a você que está nos acompanhando. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco a respeito da biologia das ilhotas pancreáticas. As ilhotas pancreáticas, elas são micro-órgãos presentes aí no pâncreas. O pâncreas é uma glândula composta aí por uma porção exócrina e uma porção endócrina. E as ilhotas pancreáticas, elas são compostas por diversos tipos celulares, dentre elas as células beta-pancreáticas. E é sobre as células beta-pancreáticas que nós vamos nos focar a partir desse momento. E as células beta, elas são responsáveis pela síntese, pela secreção de um hormônio proteico, que é a insulina. A insulina é um hormônio majoritário aí, envolvido no controle glicêmico, no controle da glicose, do metabolismo então dos carboidratos, das proteínas e das gorduras. E vocês com certeza já ouviram falar aí do diabetes, ou seja, na deficiência ou na falta de insulina no nosso organismo. Vocês sabem claramente aí que nós temos uma alteração metabólica conhecida como hiperglicemia, que caracteriza aí, por exemplo, o diabetes. Então vejam bem, nós vamos ter uma ideia aqui hoje de como ocorre tanto a síntese como a secreção da insulina no organismo saudável, tudo bem? Então, em termos de esclarecimento, nós vamos dividir essa nossa conversa aqui em 3 segmentos. Na parte inicial, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura e a biologia tecidual das ilhotas pancreáticas, focando aí predominantemente nas células beta. E num segundo momento, vocês poderão acompanhar nossas próximas conversas aqui, que será a respeito da síntese da insulina nas células beta pancreáticas e, por fim, o processo de secreção de insulina regulado por glicose. Ok? Então, sejam bem-vindos e vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa. Bom, pessoal, então como vocês podem observar aqui, nós temos o pâncreas íntegro, exemplificado em um ser humano. Como vocês podem ver, é um órgão presente na cavidade abdominal que tem uma íntima associação com intestino, estômago, fígado. Haja vista que o pâncreas ele tem uma função dual, uma função exócrina, na qual a produção de um suco digestivo, suco pancreático, envolvido aí com um processo digestório, que não é foco, então, do nosso bate-papo aqui hoje. Como vocês podem ver, nós vamos tratar, então, da biologia estrutural e tecidual do pâncreas endócrino. Portanto, o pâncreas endócrino é aquela porção que confere a síntese e a secreção de hormônios, no caso, hormônios proteicos. Muito bem. Se vocês observarem, nós vamos fazer uma ampliação, então, aqui, do pâncreas. E o pâncreas, ele está constituído de uma porção exócrina e de uma endócrina. E eu estou enumerando para vocês aqui, na verdade, desenhando, essas microesferas que seriam equivalentes às nossas ilhotas pancreáticas. Bom, em um indivíduo saudável, com em torno aí de 70 quilos, nós temos aproximadamente de 1 a 2% da massa do pâncreas composto por ilhotas pancreáticas. Tudo bem? Isso normalmente nos dá em torno de 500 mil a 1.500.000 ilhotas pancreáticas. Então vejam bem, pessoal, esse número, que parece um número elevado, ele não ultrapassa, portanto, de 1 a 2% da massa, ou seja, do peso desse órgão. Cada ilhota pancreática, ela é composta por diversos tipos celulares. Então, se a gente ampliar uma única ilhota aqui, em termos de representação, vocês vão poder observar que nós teremos um predomínio de células beta. As células beta, portanto, é o tipo celular que está em maior abundância nas ilhotas pancreáticas. E nós temos também as células alfa, em menor quantidade, e ainda temos as células delta, em menor quantidade. Portanto, nós podemos dizer que nós temos mais célula beta do que alfa, do que células delta, ok?
Vejam bem aqui então, que se a gente puder fazer uma representação, nós temos mais célula beta do que células alfa, do que, por sua vez, células delta. Essas células também, elas podem ter as seguintes denominações: B, A, D. Então, beta, B, alfa, A e delta, D. Muito bem? Bom, o que é interessante? Se vocês observarem, então nós temos em torno de 500 mil a 1 milhão e 500 mil ilhotas pancreáticas, compondo o pâncreas endócrino de um indivíduo saudável, e nós temos aí em torno de até 10 mil células por ilhota pancreática. Lembrando que desses tipos celulares, as células beta é o tipo mais predominante, tudo bem? Então veja bem, agora, se a gente puder focar nas células beta, nós vamos observar que as células beta, elas são compostas por organelas como qualquer outra célula. Então nós estamos ampliando aqui uma célula beta, ok? E nessa célula beta, como qualquer outro tipo celular, nós temos núcleo, temos organelas como retículo endoplasmático, mitocôndrias, muito bem. E o que é importante nós chamarmos a atenção aqui é a constituição, a presença de grânulos contendo insulina. Então, em azul aqui, nós temos os cristais de insulina, que será alvo, então, da nossa próxima aula. Então, nós queremos entender como é que ocorre a síntese da insulina aqui nesse tipo celular, que é a nossa célula beta, tá certo? E na sequência nós vamos avaliar, então, como é que se dá a regulação da secreção deste hormônio aqui, a insulina, num contexto fisiológico. É importante a gente chamar a atenção, já que estamos trabalhando com números, então nós dissemos aqui que temos em torno de 1 milhão de ilhotas pancreáticas. Cada ilhota pancreática, por sua vez, tem em torno de até 10 mil células. Dessas, as células beta é o tipo mais predominante. E nós sabemos aí que há uma estimativa de que cada célula beta ela está composta de até aproximadamente 10 mil grânulos de insulina, ok? Então aqui a gente está lidando com a célula beta, que vai ser, portanto, alvo da nossa próxima aula. Muito bem, pessoal, e ainda eu quero que vocês percebam que cada grânulo de insulina pode conter aí aproximadamente 1 milhão de moléculas de insulina. Então vejam, né, os valores que nós temos aqui: 1 milhão de ilhotas pancreáticas, cada ilhota pancreática até 10 mil células pancreáticas, no caso aqui células das ilhotas pancreáticas. Cada célula beta pode conter aí até em torno de 10 mil grânulos de insulina, e por fim, cada grânulo de insulina pode conter aí em torno de 1 milhão de moléculas de insulina. Vocês verão depois na nossa apresentação sobre secreção de insulina, que basta aí aparentemente 1 grânulo de insulina por célula beta de cada ilhota pancreática presente no nosso pâncreas, para que nós tenhamos insulina suficiente para lidar com uma demanda metabólica após aí, por exemplo, uma refeição. Bom, pessoal, é isso então. Aqui é uma apresentação muito rápida, bastante superficial, né, da nossa estrutura e biologia tecidual das ilhotas pancreáticas. E eu peço que você acompanhe o nosso próximo vídeo, onde nós vamos explorar agora o processo de biossíntese da insulina na célula beta pancreática. Muito obrigado.